Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa etapa 2 dos diagnósticos de enfermagem, certo? E hoje eu resolvi gravar a aula para vocês porque é um conteúdo que não dá somente para ler, né? E hoje à noite, agora à noite, eu vou botar no fórum, aliás, no chat, para a gente conversar, tá bom? Vamos para frente. Etapa 2 do diagnóstico de enfermagem da Nanda. Hoje e como é que eu vou proceder na segunda etapa. Lembrando que a gente já viu a primeira etapa, a aula passada. Eu espero que todos tenham conseguido fazer a tarefa da primeira etapa, porque é imprescindível para essa segunda etapa. A primeira etapa, lógico, nós já vimos, é a investigação ou a coleta de dados, né? Que também é conhecido, mas oficialmente é a investigação. Na etapa 2, sempre vocês vão lembrar dessa palavra, que é o julgamento. Na etapa 2, você vai analisar e sintetizar o que você coletou na etapa 1, para poder dar um julgamento, para poder emitir um diagnóstico de enfermagem. Lembra da história do advogado? Da história do advogado, que você precisava conhecer o caso para poder julgar, então aqui tá, né? Você vai precisar julgar após coletar os dados da primeira etapa, formulando assim o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, ele na verdade não é só um problema de enfermagem, ele pode ser multidisciplinar, né? Ele exige planejamento, controle constante da equipe formada por vários profissionais. Porque o paciente ele não vai ter exatamente um problema só da enfermagem, só do médico, só do fisioterapeuta e por aí vai. Mas, lembrando, o diagnóstico de enfermagem ela é uma etapa privativa do enfermeiro. Nenhum outro profissional ele vai estar apto para fazer o diagnóstico de enfermagem, somente o enfermeiro. Quando a gente fala em problema multidisciplinar, é esse o exemplo. Por exemplo, eu preciso reintegrar um adulto ao seu trabalho após uma cirurgia mutiladora. Eu não consigo fazer isso sozinha, sendo enfermeira. Eu preciso de um médico, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de uma equipe de técnicos de enfermagem, por aí vai. E uma das coisas mais difíceis de você aprender, e que na verdade não é tão difícil assim, basta você ter domínio da leitura, né? Conseguir ter feito uma boa base em fisiologia, em semiologia, patologia, é o raciocínio diagnóstico. Porque ele exige conhecimento, né? Que conhecimento você com certeza vai ter adquirido ao longo da faculdade, né? Ele exige habilidades, que nós estamos aprendendo essas habilidades agora na disciplina, vamos aprendendo ao longo dos estágios, e exige experiência, que a experiência só é adquirida com a prática. A prática assistencial, professora? Não. A prática de leitura, a prática de interpretação, a prática de praticar, né? Então, não necessariamente para fazer um raciocínio diagnóstico eu já tenho que ser enfermeiro. Eu digo que é a parte mais difícil porque ele requer raciocínio. Eu preciso pensar, não é algo respondido imediatamente. Resposta, pergunta e resposta. Eu preciso raciocinar e dar prioridades. Desculpe. O enfermeiro, após ele analisar os dados colhidos no histórico e no exame físico, que é a etapa 1, ele vai identificar o quê? Os problemas de enfermagem, as necessidades básicas que foram afetadas e o grau de dependência, fazendo a palavra aqui, ó, julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família, comunidade a esses problemas. Lembrando, quando eu coloco aqui problemas potenciais, não significa dizer que o paciente já tem aquele problema. Ele pode ainda estar em risco de adquirir, como por exemplo, risco de integridade da pele prejudicada. É um diagnóstico de enfermagem? Mas é um diagnóstico de risco. Ou seja, ele tem um problema potencial, ele não tem a integridade da pele prejudicada, ele tem ainda um fator potencial. Já os problemas já instalados, eles já são diagnósticos reais, que nós vamos já ver daqui para frente. Gravem essas palavras, esses grifos que eu estou fazendo, para a gente tirar dúvida depois, ok?
A taxonomia da Nanda, gente, se divide em 3 níveis, tá? Então, isso a gente não pode esquecer. Professor, é para decorar? Não, não é para decorar, a gente não pode aí esquecer. Porque quando você tiver a Nanda em posse, e eu vou tentar colocar a Nanda virtual aqui também na plataforma, quando você tem a Nanda em posse, você vai encontrar lá na parte 3 do índice a divisão por domínios, por classes e por diagnósticos. E é assim que é fácil a gente conseguir localizar os diagnósticos de enfermagem após ter feito um bom raciocínio na etapa 1. Então, por exemplo, a taxonomia 2, que é a vigente, ela se divide em 3 níveis. O primeiro são os domínios, né, que é o grande, né, como se fosse partindo do grande, aí vai para a classe menor e tem vários diagnósticos, várias coisinhas, e depois vai para cada diagnóstico de enfermagem, que aí dentro das classes tem vários diagnósticos, certo? Então, dentro do domínio tem uma esfera de estudo e interesse, ele está aqui no grande. Dentro do domínio tem várias classes, certo? Não é só uma classe. Então, a classe A tem tanto diagnóstico, a classe B, tantos diagnósticos e por aí vai. Divide por qualidade, grau ou categoria. E os diagnósticos em si são os julgamentos clínicos, né, sobre as respostas do indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde potenciais ou reais, né? Aqui você pode acrescentar os nomes reais também. Deu para entender que é uma coisa que vai do máximo para o mínimo, ok? Os diagnósticos, pessoal, eles descrevem conjuntos de sinais e sintomas que indicam problema de saúde real, ou seja, problema de saúde instalado, uma diarreia, uma queda real, uma infecção, ou potencial, ou seja, um risco para a integridade da pele prejudicada, risco de infecção, risco para quedas, que pode ser identificado e solucionado pelo enfermeiro, tá? Então, isso é importante. O diagnóstico de enfermagem, ele precisa ser solucionado pelo enfermeiro, não exclusivamente por ele, mas precisa ser solucionado pelo enfermeiro. É uma linguagem comum na enfermagem e pode refletir uma melhoria na documentação da assistência. Então, isso daí é um padrão mundial. A Nanda ela é mundial. Então, ela reflete na melhoria da documentação da assistência, porque eu sei o que o meu colega julgou, eu sei como é que eu vou proceder com esse julgamento. Então, aqui, gente, é só ilustrando como é que se comportam os domínios dentro da Nanda. Quem já tiver com a Nanda pode abrir na parte 3, que vocês vão ver os domínios e as classes e, logicamente, os diagnósticos. Então, aqui, por exemplo, domínio 2, domínio nutrição. Dentro do domínio nutrição, eu tenho várias classes. A de ingestão, digestão, absorção, metabolismo e hidratação. E aí, eu consigo, dentro de cada classe, localizar os diagnósticos de enfermagem das classes. Por exemplo, dentro do domínio nutrição, tem a classe ingestão. Dentro da classe ingestão, eu tenho os diagnósticos só sobre ingestão. E por aí vai. Esses aqui, gente, é importante a gente saber para poder julgar. Por exemplo, Dona Maria chegou na UPA com sintomas respiratórios. Qual desses domínios aqui se encaixa na Dona Maria? Promoção da saúde? Ingestão? Aliás, nutrição? Acho que não, né? Mas a gente vem bem aqui, ó. Eliminação, troca. Troca, respiratório. Dentro do domínio eliminação, troca, eu tenho a classe respiratória e dentro da classe respiratória, os diagnósticos respiratórios. E é assim que a gente consegue fazer o raciocínio diagnóstico, certo? Sexualidade, enfrentamento e tolerância ao estresse, princípios de vida, segurança, proteção, e aqui eu aponto como bastante importante esse domínio, porque eu tenho a infecção, eu tenho a lesão física, eu tenho os riscos ambientais, a violência, desculpa aí a falta de destreza, mas é isso aí. E a termorregulação, então, é um domínio muito importante para a enfermagem. Conforto e crescimento e desenvolvimento, que é mais relacionado à parte pediátrica, ok? Então, aqui a gente não vai falar de todos, mas vocês precisam conhecer todos. Como é que vocês vão conhecer? Na Nanda, tá? Cada um pega a Nanda e vai dando uma. Nanda 2020 conceitua diagnósticos como julgamento clínico sobre resposta
do indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde reais ou potenciais e proporcionam as bases para a seleção das intervenções de enfermagem e o alcance dos resultados. Vejam bem, é um conceito? É, mas veja aqui as palavras-chave. Julgamento clínico. Muito bom, professor, tá pintando muito bem. Julgamentos clínicos, problemas de saúde reais ou potenciais. E aqui ele já puxa, gente, ó, intervenções de enfermagem, que é a próxima etapa. Etapa 3, tá? E o alcance dos resultados, que também está dentro da etapa 3. Então, esse é o conceito de diagnósticos de enfermagem. Não podemos esquecer dessa palavra, julgamento clínico, tá? E aqui, gente, é o livro vigente, né? A Nanda Vigente, que tem na biblioteca, e o que eu vou tentar colocar também para vocês aqui. Mas, lógico, provavelmente já deve estar saindo a nova edição, mas essa é a vigente. Como eu já falei, os diagnósticos de enfermagem, eles precisam que o enfermeiro, que o enfermeiro ou o aluno, ele tenha habilidades mentais, que eles tenham o poder, né, de observação para que possa fazer inferências. E essas inferências é o sinônimo de julgamento, né? Então, como é que eu vou fazer uma inferência nesse caso? Como é que eu vou julgar esse caso? É pelo meu achismo? Não, deve ser baseado em evidências. E os diagnósticos de enfermagem, eles se baseiam em quê? Vamos lá. Como já comentamos, eles existem baseados em problemas reais, ou seja, problemas que estão acontecendo naquele momento, que são voltados para o presente. Problemas potenciais, que são os problemas voltados para o risco, voltados para o futuro. Então, é bem fácil da gente saber diferenciar esses dois tipos de diagnóstico. Paciente tem o sinal e sintoma, problemas reais. Então, você já junta aqui sinal e sintoma. Paciente não tem sinal e sintoma, só tem fator de risco, potenciais, tá? Então, fique bem claro essa diferenciação. E vamos conhecer um pouco dos componentes estruturais dos diagnósticos de enfermagem. Essa parte é bem conceitual, mas a gente vai fazer de uma forma que dê para entender bem rapidinho, tá? Título ou enunciado diagnóstico. Ele estabelece um nome. É só o que dá o nome ao diagnóstico. É o termo ou uma frase concisa que representa o padrão de sugestões, diz o que é. Então, quando você abrir aleatoriamente qualquer página da Nanda, você vai ver que todo diagnóstico tem um título. Vamos ver aqui o exemplo? Por exemplo, se você coloca um diagnóstico assim, integridade tissular prejudicada, ele está incompleto, porque a única coisa que eu disse aí foi o título. Mesma coisa aqui, ó, desobstrução ineficaz de vias aéreas, também está incompleto. Eu só disse o título. Ou seja, título, agora a gente vai para fatores relacionados. Com relação aos fatores relacionados, vamos... Deixa eu só fazer um teste aqui para ver se parou de gravar. Deu certo. Os fatores relacionados, eles aparecem para mostrar um tipo de relacionamento padronizado com o diagnóstico de enfermagem. Como assim? Ele pode ser descrito como relacionado a ou associado a. É a causa do problema, é a etiologia do problema. Pode ser de natureza fisiológica, psicológica, sociocultural, ambiental ou espiritual. Vamos ver aqui exemplos, né? O que são esses fatores relacionados? Eu já posso considerar um fator relacionado como sendo a etiologia do problema, é a causa, foi o que causou ou que pode causar um problema. Então, vamos lá o exemplo. Integridade tissular prejudicada, relacionada à imobilização física e circulação alterada. Veja que aqui a gente utilizou relacionado a, relacionando o fator. Fator qual? Aqui, ó, a imobilização física e a circulação alterada. Foi ou não foi isso daqui que causou a integridade tissular prejudicada? Então, isso aqui foi a etiologia deste problema. Então, aqui é o título e aqui é o fator relacionado que causou esse problema. Mais um exemplo, desobstrução ineficaz de vias aéreas associada a, tá correto também, muco excessivo e presença de via aérea artificial. Concordam que muco excessivo e a presença de via aérea artificial foi o que causou a desobstrução ineficaz de vias aéreas? Então, também é um fator relacionado, ou seja, é uma causa do problema, uma etiologia.
As características definidoras são os sinais e sintomas, ou seja, são as manifestações clínicas que levaram o profissional a concluir que o problema existe. E aí, ela pode ser descrita como evidenciada por ou caracterizada por integridade tissular prejudicada, relacionada à imobilização física e circulação alterada, evidenciada por ferida com área de maceração na região trocantérica direita. Isso sim, galera, é um diagnóstico de enfermagem completo, porque eu tenho aqui o título, eu tenho aqui o fator relacionado, que é a etiologia, e aqui eu tenho o sinal e sintoma. Então, o diagnóstico, ou seja, julgamento, ele vai ter o que causou e o que o paciente está sentindo. Então, logicamente, que ele é um diagnóstico real. Vamos já ver a diferença. Mais um exemplo: desobstrução ineficaz de vias aéreas associada a muco excessivo e presença de via aérea artificial, caracterizada por dispneia e cianose. Então, aqui ficou mais evidente ainda. O paciente chegou com dispneia e cianose. Como foi que eu descobri, professora? Exame físico, etapa 1. Chegou com dispneia e cianose, né? E aí eu caracterizo esse paciente com desobstrução ineficaz de vias aéreas, porque ele está apresentando esses sintomas e a causa dos sintomas é a quantidade de muco e via aérea artificial. Professor, o que é via aérea artificial? É um tubo, é um traqueóstomo. Então, isso causou isso e eu visualizei essa causa, eu julguei com esses sinais e sintomas. Eu espero que esteja. Gente, fatores de risco. São fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade do indivíduo, família ou comunidade a um evento insalubre. O fator de risco eu acredito que seja uma coisa mais simples da gente conseguir compreender. Por exemplo, risco de integridade da pele prejudicada relacionada à imobilização física, idade avançada e proeminências ósseas. Vamos analisar esse diagnóstico? O paciente, ele não tem ainda a pele prejudicada, tá íntegra, né? Mas ele tem imobilização física, deve ser acamado, ele tem idade avançada, deve ser um idoso, e ele deve ser magrinho, né? Que tem as proeminências ósseas. Então, esses 3 fatores de risco podem gerar uma integridade da pele prejudicada. Então, esse diagnóstico aqui, ele não tem sinais e sintomas, percebem? Ele é um diagnóstico de risco, porque os sinais e sintomas ainda não apareceram e eu tenho que fazer prevenções para que ele não apareça, ok? Então, aí a gente já adiantou um assunto. Como é que se apresentam os dados na NANDA? Ele vai aparecer assim, vai ter o título ou o enunciado diagnóstico, por exemplo, eliminação urinária prejudicada. Embaixo vai ter a definição. É um distúrbio na eliminação de urina. É isso que eu quero? É isso que o paciente tem? Beleza, vou selecionar. Quais são os fatores relacionados que aparecem na NANDA? Infecção do trato urinário, obstrução anatômica, múltiplas causas ou dano sensório-motor? Bem, meu paciente, na verdade, ele tem dano sensório-motor, então eu vou, seleciono aqui. E o que ele está apresentando? Quais são as características que ele está apresentando? Bem, ele não está conseguindo urinar, porque ele tem o dano sensório-motor, e ele me disse que, na verdade, ele sente retenção. Retenção é o quê? Ele não está urinando o suficiente, né? Então, como é que eu definiria esse diagnóstico? Eliminação urinária prejudicada, relacionada com dano sensório-motor, evidenciada ou caracterizada por retenção. Então, é assim que se apresenta e é assim que a gente consegue interpretar. E quais são os tipos de diagnóstico da NANDA? Os reais ou atuais, mas esse nome atuais não está nem se usando mais, tá? Então, são diagnósticos reais, diagnósticos de risco ou potenciais, tá? Pode ser que o concurso cobre assim também. Diagnósticos de promoção da saúde e de bem-estar. Esses 2 últimos, eles são menos utilizados porque, na verdade, não existe um problema a se tratar. E sim, saúde a ser promovida. Então, eles são menos utilizados, por exemplo, na área hospitalar, mas ele é bastante utilizado na atenção básica. Na verdade, todos, né? Mas eles são mais utilizados na atenção básica. Esse e esse, tá? Esses aqui, eles são utilizados em todo o ambiente.
Então, são 4 tipos de diagnóstico de enfermagem. Repetindo, reais, tem sinais e sintomas, tem característica definidora. Vamos fazer aqui o resumo. Vamos lá, ver se tem destreza. Tem sinais e sintomas e tem fator de risco, ou fator relacionado. Ou seja, tem característica definidora e tem fator relacionado. Diagnóstico de risco ou potenciais. Ele só tem fator de risco, porque o paciente não tem ainda os sinais e sintomas, por isso é um diagnóstico de risco. Esses dois aqui, todos dois têm tanto característica definidora quanto fator relacionado. Vamos já ver cada um bem separadinho. Os reais. Os diagnósticos reais, eles vão descrever respostas às condições de saúde, processos vitais que existe um fator em um indivíduo, família ou comunidade no momento presente. Grifa aí, momento presente, diagnóstico real, tá acontecendo. Qual é a estrutura desses diagnósticos? Vai ter título, vai ter fator relacionado e vai ter característica definidora. Então, isso é o que caracteriza o diagnóstico real. Vamos lá. Débito cardíaco diminuído, isso daqui é quem? É o título, tá? Débito cardíaco diminuído é o título. Relacionado a dificuldade de ejeção, pré-carga elevada e pós-carga diminuída. O que é isso? É o fator relacionado, é o que causou isso. Então, provavelmente, foi a dificuldade de ejeção, pré-carga elevada e pós-carga diminuída que causou o débito cardíaco diminuído. E foi evidenciado por quê? Sinal e sintoma: sopro sistólico e hipotensão. Como é que eu descubro isso daqui? Etapa 1, tá? Então, fica bem clara a junção dessas etapas dos diagnósticos. Então, aqui eu já tinha colocado, né? Então, só para afirmar o que acabei de explicar. Mais um exemplo. Diarreia, no caso aqui a diarreia vai ser quem? Vai ser título. Então, a diarreia relacionada ao uso exacerbado de laxantes, isso daqui, usar exacerbadamente laxantes, foi o que causou a diarreia, ou seja, ele é um fator relacionado, ok? Evidenciada por 7 episódios de evacuações de fezes líquidas em 12 horas. Isso daqui, logicamente, que serão as características definidoras. Então, aqui a gente consegue ver título, fator relacionado, característica definidora, o que vai caracterizar um diagnóstico real, tá? Então, aqui só a título de complemento. Já os diagnósticos de risco, eles descrevem respostas humanas às condições de saúde que pode desenvolver se o indivíduo, família ou comunidade vulneráveis. Então, aqui não é desenvolveu, é pode desenvolver, então é risco, né? Então, é bem claro esse conceito e é fácil de entender. Ele é sustentado por fatores de risco que contribuem para uma vulnerabilidade aumentada, né? Então, quais são os componentes estruturais? Somente o título e o fator relacionado, que também vai ser o fator de risco, né? Então, entenda, isso daqui, fator de risco e fator relacionado, eles são praticamente a mesma coisa, né? O que está relacionado, geralmente a etiologia, vai ser também o fator de risco para aquele diagnóstico, vai ser a causa de um provável potencial problema. Vamos ao exemplo. Risco de integridade da pele prejudicada, só isso daqui é quem? É o título, tá? Relacionado à imobilização física e circulação alterada. Isso daqui, se não for melhorado, vai causar isso daqui. Então, fatores de risco, título, ok? Aqui, ó, só para título de complemento, ok? Então, o diagnóstico de risco, ele tem somente 2 componentes. Anotem aí. Os diagnósticos de bem-estar, eles têm o mesmo sentido, o mesmo componente dos diagnósticos reais. Ele vai descrever respostas humanas a nível de bem-estar em um indivíduo, família ou comunidade, que tem potencial de aumento para um estado mais alto, ou seja, de bem-estar. Qual é a estrutura dele? A mesma do real. Título, fator relacionado, característica definidora. Vamos ao exemplo. A amamentação eficaz, isso daqui vai ser quem? Vai ser o título. Relacionado a conhecimento básico sobre a amamentação, veja que esse fator relacionado, essa etiologia,
é boa. Então, nem sempre um diagnóstico vai ser de problema, né? Então, o que causou a amamentação eficaz? Foi o conhecimento básico sobre a amamentação. Então, o fator relacionado é esse. Caracterizado por padrão de peso da criança apropriado para a idade. Então, quais são os sinais e sintomas desse diagnóstico? Criança com bom peso. Então, o diagnóstico de bem-estar tem os mesmos componentes do REAIS, mas ele não caracteriza um problema, ele é uma situação. Então, vejam como é bacana também esse tipo de diagnóstico. Ele é menos cobrado, mas ele existe, tá? Então, vamos ficar de olho. E, logicamente, os diagnósticos, eles trabalham por ordem de prioridade. Então, se um paciente tem um diagnóstico real e um de bem-estar, eu vou tentar resolver primeiro o real, porque ele está me trazendo sinais e sintomas que podem mexer com a fisiopatologia desse paciente, com a fisiologia, diferentemente desse diagnóstico de bem-estar, que é uma coisa boa. Qual seria a intervenção de enfermagem para esse diagnóstico? Parabenizar a mãe, né? Reforçar esse comportamento e por aí vai. O de promoção da saúde também é bem interessante, mas infelizmente ele é pouco utilizado. Vamos lá, ele tem o mesmo componente também. Ele é um julgamento clínico de motivação de aumento do bem-estar, conforme manifestado em disposição para melhorar um comportamento específico. Vamos entender. Todos apresentam a expressão disposição para aumentado ou melhorado. A estrutura dele é a mesma do real. Título, fator relacionado e característica definida. Vamos lá para o exemplo. Disposição para, sempre tem, né? Disposição para estado de imunização melhorado, relacionado ao uso regular da vacina antigripal, evidenciada por desejo de reforçar a condição de imunização. Vamos aqui destrinchar. Quem é o título? Disposição para o estado de imunização melhorado. Quem é o fator relacionado? É o uso regular da vacina antigripal. Então, essa é a causa do estado de disposição melhorado. O paciente está de parabéns, né? Ele usa regularmente a vacina antigripal. E qual é o sinal e sintoma? Né? O desejo de reforçar a condição de imunização, ou seja, o que causa a disposição para o estado de imunização melhorado é o desejo de reforçar a condição de imunização. Relacionado com o quê? Né? O que causa isso? O uso regular da vacina. Então, quando eu digo que é um diagnóstico pouco utilizado, é porque muitas vezes a gente só pensa nos problemas, né, que a gente precisa resolver. Mas quando o paciente tem já a promoção da saúde já bem estabelecida, esse diagnóstico ele também pode estar presente. Então, fiquem de olho, tá? Ele é menos cobrado, mas ele pode ser cobrado, então é bom saber que ele existe. Diagnóstico de enfermagem. Se você redigir o diagnóstico de enfermagem incompleto, ele vai estar errado, logicamente, né? Observações importantes. Caso você não identifique o fator relacionado ou a característica definidora da NANDA, o enfermeiro pode fazer uso do seu pensamento crítico. Como? Exemplo aqui, ó. O paciente, ele tem o déficit do autocuidado para banho. Isso daqui tá na NANDA, certo? Déficit do autocuidado para o banho. Mas na NANDA eu não tenho esse fator relacionado, sedação contínua, e nem tenho essa característica definidora, presença de sangue no couro cabeludo. E agora? Eu não preciso ser refém da NANDA, tá? Eu, enfermeiro, não preciso ser refém da NANDA. Não preciso dar meu plantão com a NANDA debaixo do braço. Então, se meu paciente não consegue tomar banho, não consegue se autocuidar para o banho, o que causou isso? O que vocês acham que pode ter causado isso? Bem, ele está sedado, então foi a sedação contínua. Então, isso daqui foi a causa desse problema, tá? E como é que eu sei que o paciente tem esse problema? Eu julguei com base em quê? Ora, com a presença de sangue no couro cabeludo. Então, o paciente está sujo, certo? O paciente está sujo por quê? Porque está sedado. E ele não consegue fazer o autocuidado. Intervenções de enfermagem, sem pegar NIC. Banho no leito, tá? Então, não precisamos ser refém de NANDA, não precisamos ser refém de NIC nem de NOC. Eu digo, se for para ser refém, seja da NANDA, tá? Mas a gente precisa usar quem? O que é o mais difícil da gente aprender? Pensamento crítico, tá? Interpretar. Então, a gente tem que ter autocontrole para poder conseguir interpretar diagnóstico de enfermagem. Autocontrole e pensamento crítico.
Não está descrito nessa forma na Nanda, mas está corretíssimo, tá? Então, pode ser que muitas vezes, numa prova de residência, numa prova de concurso, na nossa própria prova, você veja lá no caso clínico a característica definidora, o fator relacionado, que não está na Nanda, mas está no caso clínico. Teve no caso clínico ou teve no paciente, coloca, galera, tá correto, tá? Você só tem que utilizar o pensamento crítico, ok? O que mais? Pode haver, sim, mais de um fator relacionado e uma característica definidora, e está correto. Lógico, um problema ele pode ser causado por mais de uma coisa e apresentar mais de um sinal e sintoma. Exemplo aqui, ó. Desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionada com secreção dos brônquios e presença de via aérea respiratória artificial. Olha lá, dois fatores relacionados. Tanto a secreção quanto a via aérea artificial pode estar causando a desobstrução ineficaz de vias aéreas. Evidenciada pelo quê? Roncos e secreção traqueal. Tem duas características definidoras aí, tem dois sinais e sintomas. Ronco e secreção traqueal. Então, está corretíssimo, ok? Como é que eu encontro, professor, os diagnósticos na Nanda, os títulos? Porque eu aprendi que a Nanda é um bicho de 7 cabeças e não é, gente, tá? A gente tem que ser amigo da Nanda. Peguei como exemplo aqui o domínio nutrição. Vai lá na parte 3 do índice da Nanda, tá? Aí você vai ver lá os domínios. O primeiro eu acho que é promoção da saúde. O segundo, se eu não me engano, é nutrição. Aí você vê lá do domínio nutrição e você vai ver essas classes, tá? Aqui é domínio, aqui são as classes. Vou ter absorção, vou ter digestão, vou ter ingestão, metabolismo e hidratação. Vamos escolher uma. Eu escolhi aqui, no caso, a classe ingestão. Dentro da classe ingestão, eu tenho os títulos, que aqui eu utilizei enunciados, que é a mesma coisa. Eu tenho o título, padrão ineficaz da alimentação do bebê. Meu paciente é bebê? Não, então não vou usar. Deglutição prejudicada, meu paciente está com isso? Bem, pode ser, então vou pausar aqui, vou olhar as outras. Nutrição desequilibrada mais do que as necessidades? Não, provavelmente meu paciente não esteja com isso. Nutrição desequilibrada menos do que as necessidades? Bem, pode ser. Risco de nutrição desequilibrada e por aí vai. Você vai lendo os títulos e vai vendo, eu acho que meu paciente tem isso. Como é que eu sei? Dentro de cada diagnóstico, na frente, vai ter a página, tá? Página 12, exemplo, tá? Eu sei que não é. Aí você vai lá na página 12, lê a definição do diagnóstico e aí vê se ele se adequa ou não ao seu paciente. Essa é a forma mais didática de você aprender os diagnósticos de enfermagem, tá bom? Então, como? Vamos lá, professora, repetindo, resumo. Primeira etapa, fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame físico e ter aquele caso clínico que vou gerar, porque foi eu que examinei o paciente. Depois, eu vou reunir aquelas informações. Lembram de como eu faço um bom histórico? Eu vou reunir as informações e ver o que é que está prejudicado, o que é que está desequilibrado, e vou lendo o índice da Nanda, da parte 3, e checando quais são os diagnósticos de enfermagem. Futuramente nós vamos ter um momento prático, né? Nesse momento não permite, mas nós vamos ter um momento prático, fazer uma oficina que vai facilitar. Gente, eu trouxe aqui essa figurinha, né, que nós vamos discutir. Eu não vou dar o gabarito agora, nós vamos discutir no chat. Só por essa imagem, qual seria o diagnóstico de enfermagem? Bem, aqui eu tenho um fator relacionado, eu tenho causa. Tem uma causa bem aqui. Que causa seria essa? Né? Não sei. Ou seja, aqui é um fator relacionado. Eu tenho etiologia, tá? Eu tenho característica definidora? Será que eu tenho característica definidora? Um rim triste aqui, chorando? Eu tenho característica definidora aqui? Eu tenho característica definidora. Seria oligúria? Seria disúria? Seria, enfim, o que seria isso aqui? Então, qual é o diagnóstico de enfermagem? Vamos debater? E, gente, esse momento, né, para a gente refletir, que a cada obstáculo superado, um novo caminho será descoberto. Então, a gente precisa superar a Nanda, né? Eu sei que muitas pessoas foram introduzidas ao diagnóstico de uma forma súbita. Eu fui uma delas na minha graduação. E eu passei a não gostar, a rejeitar. Mas se a gente aprende, né? Se a gente supera esse obstáculo, um novo caminho aparece.
Então, a gente aprende a gostar, a gente aprende, a gente sabe e sabe fazer, porque a nossa ciência. Esse caso clínico, ele vai estar lá no fórum, tá? Para a gente poder debater. E nós vamos discutir esse caso clínico aqui para a gente treinar, tá bom? Mas, primeira coisa, vou ensinar aqui para vocês como é que a gente lê caso clínico para achar característica definidora e fator relacionado, tá? Vamos só ler, a gente debate ele depois. E aí, lembra da história do marca-texto amarelo? Toda vida que você tiver um caso clínico, um texto que você precise enfocar, usa o marca-texto amarelo. O meu é virtual aqui, mas vai servir, tá? Só beber água aqui, pausa para água. Pausa para água na quarentena. Vamos lá. RMNOS, 54 anos, sexo masculino, afrodescendente, ensino médio completo, microempresário evangélico natural de Juazeiro, na Bahia. Divorciado, 3 filhos maiores, reside em com um dos filhos e sua nora, em casa própria de alvenaria com 5 cômodos, provida de saneamento básico e luz elétrica. Até aqui, tudo tranquilo, certo? Não tem nenhum problema aqui. Foi jogador de futebol de alta performance em sua juventude, portador do vírus C, hepatite C, diagnosticado em fevereiro de 2008 e da síndrome de Raynaud. Essa síndrome aqui, dá uma pesquisada, tá? Mas ela não é patológica, não, tá? Admitido na unidade de internação de Hospital Público do Ensino de Fortaleza, em 11 de maio de 2018, via ambulatório. Sua história clínica teve início em fevereiro de 2017, posterior a uma crise hipertensiva que determinou sua internação. Então, o paciente tem hepatite C e teve uma crise hipertensiva. Vai marcando. Para elucidar o diagnóstico, foi realizada uma biópsia renal e constatado um quadro de glomerulonefrite. Então, o paciente tem hepatite C, então ele tem a parte hepatológica afetada. Ele tem Raynaud. Raynaud é a parte vascular, tá? Mas não chega a ser muito afetada. Ele é hipertenso, então tem parte vascular aqui, tá? E ele é renal, que ele tem glomerulonefrite, certo? Então, quando você tá lendo, você vai marcando o que pode te ajudar a diagnosticar o paciente. Apresentava equimoses na pele, tá? Então, vai marcando, da qual foi realizada uma biópsia e constatada uma vasculite. Então, claramente o paciente tem coisas relacionadas à parte vascular. Apresenta redução da acuidade visual à direita. Risco de quê, galera? O paciente não enxerga, ele tem risco de quedas, tá? Então, já vai pegando o bizu aí. Refere dor abdominal de forte intensidade, diagnóstico de enfermagem, dor aguda. Você já tem que ir pensando, certo? Difusa, mais intensa em hipogastro, tipo cólica, com piora aos movimentos e melhora com o repouso. Isso vai tender a quê? A que o paciente venha a ficar acamado, tá? Ressaltando que não diminuía com analgésicos comuns e eliminação de flatos. Dor e astenia em membros inferiores. Então, tudo isso vai conduzindo o paciente a ficar mais acamado. Refere conhecimento de sua patologia e comorbidades. Show! Bem como tinha consciência da necessidade do tratamento e da internação. Sabia e não foi. Então, isso também é um fator de risco, tá? Estava bastante confiante da sua recuperação. Vamos. Mostrava-se esperançoso, colaborativo, disposto e satisfeito com o apoio da família e dos profissionais. Demonstrava saudade de sua casa, do trabalho e do convívio social. Lembra os diagnósticos de bem-estar e promoção da saúde? Entraria aqui, mas ele tem outros mais importantes. Relatou bom relacionamento com os filhos. Gostava de ler jornal e livros religiosos durante a internação e demonstrava dificuldade de leitura devido à mancha no olho direito. Ele tem redução da acuidade. Relatou padrão de sono sem alterações, pouca aceitação da dieta, né? Pouca aceitação da dieta por ser hipossódica. Isso não significa que o paciente tem uma nutrição desequilibrada, gente. Então, tem que ter bom senso. Falta de privacidade para a realização dos desejos sexuais. Nós temos também um domínio da Nanda sobre o padrão de sexualidade. Função intestinal com fezes aquosas, com mais de 5 episódios por dia e vesical sem alterações. Então, o paciente aqui claramente tem o quê? Diarreia, né? Apresenta episódio de tremores,
sudorese e astenia, ocasionalmente pelo menos uma vez ao dia. Negou alergia alimentar ou medicamentosa, etilismo e tabagismo e história de doenças na família. Então, ele nega. Informou o uso de suplementos energéticos parenteral, tipo neocebetil e glucoenergan, em compartilhamento de agulhas e seringas na juventude. Então, aqui você pode pintar. Bem muito, né? Vai ficar bem muito pintado aí. Paciente tem hepatite C, gente. Como foi que ele pegou essa hepatite C? Então, provavelmente daí, né? Aí, vamos lá. Foi feito toda a anamnese. Agora, vamos para o exame físico. O paciente lá, percepção, cognição, ele é consciente, orientado, aparência tranquila, disposto, colaborativo, vigio e comunicativo. Na cabeça, couro cabeludo sem alteração, acuidade visual diminuída à direita, a gente já sabe, acuidade auditiva preservada, escleróticas ictéricas, hepatite, né? Então, ó o raciocínio aí. Então, tem 2 cruzes de 4. Mucosas hipocrômicas, só um pouquinho, né? Dentição incompleta, faz uso de prótese e tem a face edemaciada. Então, olha o tanto de característica definidora eu encontrei só na cabeça. É assim que a gente vai lendo, marcando as características definidoras. No pescoço, não tinha nada palpável. O tórax, simétrico, com boa expansibilidade e respiração espontânea. Ausculta pulmonar, murmúrios vesiculares bem distribuídos. Ausculta cardíaca sem alterações. Abdômen levemente distendido, timpânico. Referia dor em região hipogástrica, tipo cólica, ruídos hidroaéreos presentes. Então, vai marcando. Tudo isso é característica definidora. Genitália não visualizada, porém relata a ausência de alterações. Pele, presença de petequias na região torácica e membros superiores. Então, ele tem vasculite, né? Então, a característica definidora, fator relacionado, vasculite. Nas extremidades, ele tem membros superiores e inferiores com mobilidade preservada, porém, os membros inferiores estavam levemente edemaciado. Pulso periférico cheio e rítmico, show. PA, 13/8, sistólica um pouquinho alta, mas nada demais. Pulso, 75, respiração, 20 e temperatura axilar, 35, tudo bem. Agora, a glicemia eu achei um pouco baixa, tá? Será que tem alguma coisa a ver com os tremores e sudorese ocasionalmente uma vez ao dia? Então, o enfermeiro já tem que ir, ó, pensando, certo? Dispositivos invasivos. Ele tem um acesso venoso periférico em membro superior direito funcionado há 2 dias. Galera, todo paciente que tem dispositivo invasivo, ele tem risco de infecção, tá? Terapia medicamentosa durante a internação. Usam lodipina, losartana, prednisona, complexo B, ácido fólico, dimeticona, cilostazol, hidroclorotiazida, interferon e Eprex, que é a eritropoetina, tá? É importante a gente saber também. Então, vamos ao nosso bate-papo, nossa discussão, vamos tentar decifrar aí quais são os diagnósticos de enfermagem desse paciente, tá? E tenham todos uma excelente semana, a gente se encontra no chat. E, gente, fica em casa, tá? Quarentena não é férias. Fique em casa, esse momento é um momento de caos, tá bom? Estejam todos de posse da Nanda